Eu estou em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4. Abra aí comigo o seu texto. Está aqui na tela também, e você pode acompanhar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A partir do versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Agora, irmãos, não queremos que vocês ignorem o que está acontecendo e o que acontecerá àqueles que morreram, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos aqueles que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, o que ainda aqui estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para todo sempre. Portanto, consolem-se, animem-se uns aos outros com essas palavras. Que Deus, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te damos graças mais uma vez e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meu tema hoje ainda é sobre a igreja consoladora. Você já chorou e precisou de consolo? Você já recebeu uma notícia trágica e precisou de um encorajamento? Você já recebeu uma notícia via WhatsApp ou uma ligação na madrugada, onde você ficou sem chão, perplexo ou perplexa diante daquela situação e que você pensou assim: eu preciso de um encorajamento? Você já acordou numa segunda-feira, por exemplo, sem ânimo nenhum, precisando que alguém te desse um empurrãozinho, um encorajamento, uma força para você começar a sua semana, para parecer que lá na terça, quarta-feira a coisa começar a engrenar? Você já passou por isso? Todos nós, na realidade, precisamos de encorajamento, precisamos de consolo, precisamos de ajuda. Todos nós vivemos situações em que nós precisamos de um ombro amigo, de uma palavra, de uma direção. E veja que Paulo está falando à igreja de Tessalônica, uma igreja muito amada. Paulo pregou ali por 3 vezes e 3 ocasiões. Paulo levou uma grande multidão aos pés de Jesus. Paulo passou ali um tempo considerável e a inveja dos seus opositores fez com que Paulo tivesse que sair da cidade. Mas Paulo ali foi muito encorajado. Paulo recebeu muito carinho e muito consolo da igreja. Ao passo em que Paulo ia consolando e confortando a igreja no seu nascimento, nas suas lutas e nas suas dificuldades, Paulo também foi muito consolado com a presença dos seus amigos, com a presença de gente crente ao seu redor. E dessa maneira, no processo de plantação da igreja, Paulo recebe o consolo, oferece consolo, e nós precisamos entender que na igreja nós também devíamos ter essa concepção ou essa leitura de que a igreja é um ambiente de consolo e de encorajamento. Quantas vezes nós perdemos de vista a ideia de que essa reunião sagrada e santa vai nos encorajar para a gente enfrentar as situações da semana, as lutas que nós teremos. Quando você nessa semana estiver desanimado, você vai lembrar dessa canção, Até que Ele Venha. Se você estiver triste, você vai lembrar que Ele é o grande Deus. Não foi isso que nós cantamos? Que Ele é o soberano, que Ele está sentado no trono, e isso traz encorajamento. É isso que Paulo coloca no verso 18: encorajem-se uns aos outros, consolem uns aos outros com essas expressões da graça de Deus. O mundo tem uma lista
de frases de efeito para tentar nos comover ou tentar mexer na nossa autoestima, visando a nossa felicidade, mas isso se encerra depois que nós bebemos daquela fonte. Uma vez que nós bebemos da fonte do Evangelho e temos a comunidade de fé, nós somos encorajados toda semana, a cada encontro, a cada reunião da nossa igreja, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e a palavra do Senhor vai nos encorajando, vai nos fortalecendo, e por isso nós precisamos valorizar e entender que a igreja é o nosso ambiente de encorajamento. Quantas vezes você deve ter chegado para celebrar ao Senhor em um culto um pouco triste? Quem? Ou um pouco preocupado com uma conta, um boleto, uma situação, e você recebeu um abraço, você recebeu um encorajamento? Ou você estava desanimado com a sua carreira profissional e alguém olhou para você e falou assim: vamos orar por isso, e você recebeu uma resposta de Deus, uma visita de alguém? Porque a nossa comunidade tem essa perspectiva, tem essa proposta. Gosto muito de pensar, logo lá 5 anos atrás, quando estava no processo de sucessão, quando uma das coisas que foi solicitada é que nós buscássemos ampliar a visão de acolhimento da nossa igreja. Que nós pudéssemos tratar, olhar e visualizar as necessidades das pessoas que estão entre nós. Uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, uma palavra de valorização. E aí nós vamos tirando algumas palavras de cobrança, porque nós somos acostumados, ou fomos acostumados, ou não sabemos lidar com a forma como nós falamos. Você sabe que você já feriu pessoas com a sua palavra, com o seu jeito de falar? Eu falava com o Lucas sobre isso ontem, sobre linguagem. Por exemplo, para minha geração, quando a gente não chegava na igreja, alguém chegava assim: pô, faltou semana passada? Onde você estava? Para nós, não foi, William? Edivaldo, o pastor não chamava a gente do púlpito. Onde vocês estavam aí? Cadê vocês? Pensei que não ia ter culto aqui na igreja. Não era assim antigamente? Hoje cabe essa linguagem, cabe essa abordagem. Você gosta de ser repreendido e chamar a atenção toda hora? Ou você chega no culto, alguém já vem com a lista: você não veio, tal. Ou vamos mudar. Senti a sua falta. Que bom que você veio hoje. Deixa eu entender as dificuldades que você está vivendo, porque na realidade eu não quero cobrar a sua presença. Eu quero que você esteja aqui por inteiro. Quando Natália e eu estávamos no processo, ou no sonho de ter um filho, as pessoas chegavam: mas vocês são jovens, cadê os nenezinhos? Queremos ver vários dessa espécie. Só que outras pessoas já entendem e vê por outra perspectiva, e isso traz o quê? Mágoa, a forma de falar. Ou por que você não se envolveu ainda na igreja? Diferente de você entender e falar assim: olha, no seu tempo, você não pode nos ajudar em alguma área na igreja? No seu momento que você se encajar, você não pode nos ajudar a servir, porque tem bastante coisa para fazer? Ou a gente dá uma dura: tem muito serviço, vocês não vão fazer nada não? Então veja que Paulo está colocando essa questão do acolhimento, do cuidado nas palavras, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja de encorajamento, onde você chega triste e sai fortalecido, onde você chega desanimado e você sai revigorado pelo encontro, pela comunhão, pela conversa, pela preocupação. Por isso que todo domingo à noite eu mando, daqui a pouco eu vou perguntar, quer ver? Eu mando uma mensagem assim para vocês: tudo bem com a sua família? Senti sua falta hoje. Quem aqui já recebeu uma mensagem dessa? Não é cobrança, não é cobrança, é lembrança, diferente, é carinho, é afeto. Quando a gente fala assim: fulano está no hospital, Beltrano melhorou de saúde,
Tal família está em viagem, é para mostrar que aquela pessoa não está presente, mas ela foi lembrada em oração. É esse o espírito de Paulo. E Paulo quer encorajar a igreja falando o seguinte: Jesus está voltando, e como ele está voltando, a nossa igreja deve ser uma igreja consoladora, porque nós passamos dias difíceis, e segundo Paulo escrevendo aos Efésios, os dias são maus. Você concorda com Paulo? Os dias são maus. Só eu que tenho sofrido e tenho percebido que tem sido difícil viver nesses dias, ou você também? Quem aqui está com dinheiro sobrando, jogando dos bolsos assim, vai no supermercado à vontade, sai com 5 carrinhos? Tem alguém aí entre nós? Quem chega no posto de combustível fala assim: enche aí o tanque. Aí o cara fala assim, dá uma olhada para mim, Edielson, no automático. Aí nós falamos: não, pode derramar, abastece à vontade. Quem está falando assim: eu vou passear ali na Europa, fazer uma viagem? Quem não está preocupado com o filho hoje, com o contexto do mundo hoje, que foi a pauta da nossa conversa ontem? Um pai me sequestrou ontem lá na reunião para a gente conversar sobre isso. Como a gente cuida dos filhos, como a gente cuida da nossa vida nessa efervescência chamada mundo que nós estamos vivendo hoje. Agora, se nós somos pressionados, se nós somos demandados, se nós somos até desgastados lá no mercado de trabalho, no mundo secular, quando a gente chega na igreja, o que a gente precisa? De consolo, de paz e de encorajamento. Tem umas irmãs que falaram que eu estava bonito hoje. Eu acreditei. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Não, pastor, tá bonito, hein? O irmão querido falou que eu estou parecendo até um canarinho, quase um pintacilgo. Parece uma coisa simples, mas isso vai mexendo com a gente fala o seguinte: isso é importante. Os meus vizinhos me viram saindo de terno e gravata, ninguém falou nada. Acho que pensaram qualquer coisa, mas não falaram nada. Aqui eu tive um retorno. Parece uma coisa simples, mas não é. Agora, nós precisamos entender alguns contextos das pessoas, inclusive da nossa vida. Não sei se você já conversou com pessoas que foram abandonadas, por exemplo. Não sei se porque caminhei muito tempo com as crianças no Lar Batista, a gente ouviu, né, Natália, muitas histórias. E tem um versículo que diz o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe venham me desamparar, o Senhor me acolherá no seu povo. Mesmo que a viúva seja desamparada, ou o órfão sejam desamparados, eles encontram família na casa de Deus. A pergunta é: temos pessoas dentro dessa situação entre nós? Claro que sim. Temos crianças que vêm para a igreja sozinhas e precisam do quê? De um encorajamento, como fizemos hoje pela manhã. O menininho nem sabe quem é o pai, mas aqui a gente olhou para ele e falou assim: olha, você pode escolher, aquele ali é um bom pai, aquele ali é um bom pai. É a família. Na igreja Nova Canaã não tem ninguém sozinho. Nós fazemos parte de um grupo. E quando a gente fala assim, sentir sua falta, isso é de verdade, isso é de coração. Você está bonito hoje. Essa ideia do acolhimento. Quem aqui passou ou está passando momentos de tribulação? Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando amanhecer na minha vida, eu quero ter alguém para contar. Amanheceu. Chorei, como eu fiz hoje pela manhã. Irmãos, eu fiquei na fila do medicamento, mas pela graça de Deus eu consegui o medicamento para esse mês. Amanheceu. E eu preciso ter esse encorajamento. Preciso compartilhar desse encorajamento. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e Ele salva aqueles que têm o espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas, Ele livra. Olha para mim, Edivaldo. Deus te livrou, meu irmão. Louvado seja Deus. Rafael, foi só uma queda da escada, e nós louvamos a Deus, porque o Senhor te livrou. Não teve algo mais grave. Isaías vai dizer para nós: consolai o meu povo, consolai o meu povo. Essa mensagem, que você seja incomodado mesmo a consolar.
a não somente sentar na cadeira, mas olhar para as pessoas e falar assim: como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Como eu posso encorajar alguém? Como eu posso dar suporte a alguém? Lembra do Barnabé? Eu sou apaixonado por Barnabé. E eu ainda vou convencer a Natália a dar esse nome para o nosso filho. Vai. E o Tito, né? Tem que ter o Timóteo, o Tito e Barnabé. Tem a Áquila e a Priscila, depois outra história. Mas o Barnabé, ele encorajava. O Barnabé, ele é cheio de alegria. Aquela pessoa fervorosa que via aquilo que ninguém conseguia ver. Agora, é tão interessante que a gente vai ensinando essa ideia do acolhimento, de uma igreja consoladora, que depois a gente recebe alguns resultados. O Lucas me contou, eu não vi, que um dos meninos falou o seguinte: nossa, eu acho que a nossa apresentação de manhã foi um sucesso, arraso total. Aí disse que o Lucas estava perto assim, foi isso, né? Ah, é? O que aconteceu? Vocês não viram? O pastor estava até chorando. Você acha que eu não vou chorar diante de crianças cantando que eles são soldadinhos de Jesus, mesmo que eles não sejam acolhidos nos círculos dessa sociedade? No reino de Deus eles serão gigantes na fé, e nós precisamos encorajar. Mas eu não sei cantar, a gente vai investir. Eu não sei pregar, a gente vai te dar livros, a gente vai pagar curso para você. Eu não sei evangelizar, a gente vai comprar folheto, a gente vai com você, a gente vai te encorajar. Na pandemia, nós não sabíamos mexer com nada eu pelo menos, de tecnologia, de câmera. Lá me vi diante da câmera, lembra, Lucas? Que luta, hein? Câmera, foco de luz, e alguém chegava e falava assim: pastor, a live não ficou tão boa. Mas continua, porque a gente não pode ficar sem ouvir o Evangelho. É encorajamento, é isso que Paulo está dizendo, é o que Paulo está colocando para nós, que o próprio Deus é quem consola o seu povo, mas Ele consola o seu povo usando pessoas. E Paulo vai trabalhar com esse conceito com a igreja de Corinto, que nós somos consolados para consolar. Você, por exemplo, é curado para você curar outra pessoa. Você foi perdoado para levar outra pessoa no caminho do perdão. Então, se você recebe o consolo de Deus, por misericórdia, nos ajude a consolar as pessoas que chegam aqui em nome de Jesus. Saia daqui lindo, ou se achando lindo. Saia daqui se achando a pessoa importante, no sentido de que Deus tem um plano na sua vida. E se o mundo te esmagar durante a semana, quando você se reunir com a sua igreja, você vai falar o seguinte: ali eu ouvirei os propósitos de Deus, e algumas pessoas vão me encorajar de uma tal maneira que eu sairei dali revigorado, abastecido, para enfrentar a semana que está diante dos meus olhos. Bem-aventurados, disse Jesus, aqueles que choram, que somente aqueles que choram é que serão consolados. Me ensinaram na infância que o homem não chora, até que eu conheci Jesus, o meu grande herói. E Jesus chorou por 2 vezes publicamente, diante da morte do seu amigo e diante do afastamento de Jerusalém, diante dos propósitos de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Eu tenho ensinado às crianças que têm andado comigo: chorem, chorem sim, porque quem não chora, alguém diria, não mama. Mas quem não chora não recebe o consolo da parte de Deus. E aí nós somos crentes, né? Temos que usar as nossas máscaras. Não queremos contar da nossa vida para ninguém. Se você não contar aquilo que te aflige, como você quer receber o consolo? Se você não falar da sua dor, daquilo que esmaga o seu coração, como que alguém pode te ajudar? Porque é assim que eu tenho entendido e aprendido o seguinte: eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar para que eu possa te ajudar. Eu não consigo fazer leitura dentro da mente. Eu até gostaria, confesso. Eu queria entender o que as pessoas pensam. Imagina eu ter a capacidade de fazer leitura da mente, mas eu só pego umas. Quando eu estou conversando com alguém, eu falo assim: mas fala o que você quer, põe para fora, conta seus medos, porque aí a gente pode trabalhar, conversar. É isso que Paulo está colocando, essa comunidade do consolo. Agora, veja que o consolo de Deus vem pelo ensino correto.
E se nós não procurarmos o ensino correto, nós não teremos a esperança. Dá uma olhadinha comigo, 4:13. Estão com o texto aberto? Hoje eu demorei um pouco para encostar no texto. Dá uma olhadinha, 4:13. Agora, irmãos, não queremos que vocês se tornem ignorantes com aquilo que tem a respeito da morte. Não sejam ignorantes. Ignorantes aqui tem o sentido de não ter as informações. É ignorância versus o conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que não sabe, a pessoa que está alienada. E Paulo está dizendo assim: não quero que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que dormem, alguns que já partiram. Eu não quero que vocês não tenham essas informações. E, amados irmãos, nós precisamos sair da ignorância, abandonar a ignorância, buscar conhecimento bíblico, buscar aquilo que Deus tem e traz para nós na sua palavra, porque isso vai trazer segurança para nós. Dá uma olhadinha no texto. Aqueles que são ignorantes estão com desesperança, mas aqueles que conhecem a Jesus, têm as informações corretas de Jesus, têm a esperança. Então, não ter um conhecimento bíblico correto vai te levar à desesperança. Não saber os planos de Deus para a sua vida vai te levar à desesperança. Eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Qualquer rumo que tomar, está tudo certo. Eu vivo pela sorte, eu vivo pelo acaso. Aí canta aquela musiquinha lá: o acaso vai me proteger. Vai proteger nada. Quem protege é Deus. Não existe acaso. Não existe. A musiquinha, a melodia é bonitinha, mas está errada. O que traz esperança para nós nessa vida agora, nesse tempo nosso, senão a esperança de que Jesus Cristo é o nosso Senhor? É isso que Paulo está colocando. Então, amados irmãos, não sejais ignorantes, busquem conhecimento, busquem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai consolando o nosso coração. Eu gosto do salmista, no Salmo 119, que ele diz assim: o que me consola na minha angústia, ó Deus, é isso, que a tua palavra me vivifica. Quando você estiver abatido, leia a palavra, veja a palavra, ouça a palavra, cantada, pregada, orada, mas ouça a palavra, encharque a sua vida com a palavra. O solo agora está encharcado, não está de tanto de água que caiu? Faça isso, deixa Deus derramar a sua palavra no seu coração. Deus, o que me consola nos dias de angústia é que a tua palavra traz vida, ela renova em nós a vida. É o que Paulo está dizendo para ele: não sejam ignorantes, abandone a ignorância, busque o conhecimento, porque Jesus define a eternidade assim: o que é a vida eterna senão conhecer a Deus e buscar mais do seu conhecimento? O que nós faremos na eternidade senão conhecer mais e mais do caráter de Deus e desfrutar da sua santa bondade? E por isso nós cantamos: até que Ele venha. Nós temos esperança, nós não estamos perdidos nessa existência humana, e por isso nós não admitimos essa ignorância nesse sentido. Por exemplo, eu sou ignorante em relação a muita coisa. Se alguém chegar para mim, por exemplo, falar de elétrica ou de alvenaria, sou ignorante. Um amigo meu que está fazendo curso para trabalhar com mecânica de avião na cidade de Araras, mandou para mim um projeto. Vou dar uma olhada nesse projeto. Falei: achei bonito, não entendi nada. Ele falou: claro, você é ignorante nisso. Então a ignorância não é pejorativa. Para um mecânico, por exemplo, eu sou ignorante. Para outras realidades eu não sou ignorante. Agora, o que Paulo está colocando é o seguinte: a ignorância bíblica te leva ao desespero. Por que as pessoas aí fora estão desesperançosas? Porque não conhecem Jesus, que é a razão da nossa esperança. O nosso coração está firme na esperança, porque Ele vai cuidar de nós aqui e Ele tem um plano futuro para nós. A nossa esperança é Jesus, e por isso nós cantamos Jesus, falamos de Jesus, porque o texto que nós lemos no início do culto diz: eu vou preparar um lugar, e aonde eu estiver, vocês que creem na mensagem estarão lá comigo. Para nós, o que é a morte, senão o dia em que Deus fala assim: a sua morada está pronta?
Eu não tive ainda a oportunidade de alguém falar assim: a sua casa está pronta. Imagina? Eu não tive isso ainda. Mas deve ser maravilhoso. O Mário que trabalha com construção chegar assim, entregar a chave para o cara e falar assim: sua casa está pronta, senhor. Aí vem o cara cheio de expectativa, que eu vou fazer os móveis e tal, não sei o quê. A morte é isso para nós. É quando Jesus fala o seguinte: eu te amo tanto, a sua mansão celeste está pronta, eu vim te buscar, vamos subir? É a promessa de Deus, e por isso o nosso coração se enche de esperança. Por isso que a gente continua confiando nas promessas de Deus. Por isso que a gente passa pelo vale da sombra da morte, sabendo que o nosso pastor segura na nossa mão, e que um dia todas as lágrimas do nosso rosto serão enxugadas para a honra e glória dele, e nós viveremos somente desfrutando da alegria na presença dele. Essa é a comunidade do consolo. Então, se alguém estiver chorando, a gente vai falar da eternidade, do porvir, do consolo que vem de Deus, do encorajamento que vem de Deus, para que os irmãos não sejam ignorantes quanto à relação daqueles que dormem. Versículo 14: porque Jesus Cristo é poderoso, Ele morreu e ressuscitou, e nós também que cremos nele, seremos salvos com Ele, e todos nós estaremos com Ele. É isso que Paulo está colocando. Estamos com Ele, vivemos para Ele e subiremos com Ele. Maravilha. Agora, Paulo está falando o seguinte: olha, alguns dormiram, e essa expressão dormir significa que alguns morreram. Para Paulo, nessa leitura, ele está falando: olha, eles morreram, eles dormiram no Senhor. Não é para vocês ficarem de luto a vida inteira por aqueles que dormiram no Senhor, porque quem dormiu no Senhor, diga-se de passagem, está melhor do que nós, ou não? Já estão na presença de Deus. É isso que Paulo está colocando. Então, irmãos, não sejam ignorantes, não fiquem preocupados com isso. A questão é o seguinte: você que serve a Deus, você também estará lá. Amém por isso, amém. Isso traz consolo ou não? Dá uma paz no coração para a gente? Dá um alívio, não dá? E aí eu lembro de Davi, quando ele fala assim: refrigera a minha alma, e Ele trará na sua companhia aqueles que dormem. Olha que interessante, quando Jesus voltar, Ele vai trazer aqueles que estão com Ele, e aí nós teremos essa grande oportunidade. Agora, o segundo consolo que vem aqui do texto é por meio da nossa convicção. E parece que nós vivemos em um tempo onde a gente não tem mais convicção. Tem que ter convicção, tem que acreditar. O texto vai dizer para nós, por exemplo, dá uma olhadinha comigo, a partir do versículo 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós que ainda aqui estivemos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Ou seja, Jesus vem com aqueles que já estão com Ele, e aí tem uma sequência, né? Aqueles que já estão com o Senhor virão com o Senhor, e nós nos encontraremos com Ele e com eles, e aí nós juntos formaremos um só grupo. Então imaginemos a cena. A Bíblia está falando para nós que Jesus vem nos ares com os primeiros remidos, os primeiros salvos, os servos do Senhor que já partiram, eles já estão com o Senhor. Vamos lembrar de algumas pessoas da nossa família, da nossa igreja, que já estão com Ele. Esse povo santo de Deus está com Ele. Vem com Ele para o nosso encontro, e nós nos encontraremos com eles. Veja que tem um encontro. E tem uma canção antiga, lá da minha época, que a gente cantava nos cultos nos lares, falava assim: eu marquei o encontro com Deus. Quem se lembra? É antigo, hein? Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Eu vou na casa de Deus, eu vou no culto nos lares, eu quero estar na presença de Deus. Agora, Deus tem um encontro marcado com você. Você pode faltar ou errar, mas Ele não, Ele tem um encontro. E esse encontro acontece nos ares, a igreja. E Paulo está colocando isso para a igreja, falando o seguinte: olha, vocês precisam ficar atentos a isso, pois o Senhor mesmo descerá da nuvem do céu com um brado, com um comando, mostrando que Jesus é o vitorioso, é o rei. Ele vai comandar todas as coisas, e Ele vem buscar a mim e a você, e Ele nesse comando, fazendo esse grande encontro. Como você
se vê no encontro. Quando a gente se encontra, é bom ou não é? Você imagina você se encontrar com pessoas que já estão com o Senhor. Imagina você se encontrar com pessoas que serviram ao Senhor em outras gerações. Eu quero bater um papo muito sério com o Davi, quero conversar com ele. Imagina alguém me apresentando, falou: esse aqui é o tal do Barnabé, que você tanto falou da vida dele. Aqui o Barnabé. Barnabé, que encontro. E isso só se dará porque nós cremos em Jesus e cremos no poder da morte e da ressurreição. Porque eles já estão com o Senhor e nós ressuscitaremos. E aí Paulo vai retomar inclusive o conceito do arrebatamento. Nós, os que estivermos vivos, se Jesus voltar na nossa geração, nós seremos arrebatados. Os salvos sobem. Quem não creu, fica. Veja que interessante. Jesus vem nas nuvens. Jesus vai ouvir e nós também ouviremos o toque da trombeta. É uma sequência. A voz será proclamada e Jesus desce para buscar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Fantástico, fantástico. Como a gente se consola? Lembrando as coisas do porvir, lembrando que Deus tem um plano para nós, lembrando que a nossa existência não se limita a essa vida, lembrando que nós viveremos com o Senhor e estaremos ligados com Ele para todo sempre. Amém, amém. Esse é o nosso consolo. Eu vou voltar na próxima encarnação num cachorro, num gato, num passarinho. Eu posso ficar fazendo orações transcendentais, místicas e pensando: não, a nossa esperança é que Jesus Cristo tem o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. E a nossa igreja precisa ser essa comunidade de encorajamento. Como a gente consola, conforta a vida das pessoas, senão com a palavra de Deus. E Paulo encerra a sua fala dizendo o seguinte: animem-se, consolem-se uns aos outros com essa palavra. Quando você encontrar alguém desanimado, abatido, para baixo, você tem que chegar para ele e para ela e falar o seguinte: Jesus te ama, Ele tem um plano, Ele tem um projeto para a sua vida, nessa vida agora e no porvir. Mas eu estou preocupado, quer ver? Eu estou ansiosa com as coisas que virão. Quem não está? Mas biblicamente falando, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E ninguém nos arrebata das mãos do nosso pastor chamado Jesus Cristo. E ninguém pode tirar o nosso nome do livro da vida. E ninguém vai cancelar as promessas de Deus para nós. O que Deus tem reservado para nós é para nós. Ele ama a sua igreja, Ele vai cuidar da sua igreja, Ele vai encorajar a sua igreja, Ele vai encorajar você, a sua família, a sua vida. E você não será mais a mesma pessoa, em nome de Jesus. Será uma pessoa melhor. Fui curado para curar, perdoado para perdoar. Repete comigo: consolado para consolar. Você veio nesse culto só para ouvir isso: consolado para consolar. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós: consolai o meu povo. Tem muita gente lá fora que ainda não conhece a esperança e o consolo que vem do Espírito Santo de Deus. Seja tu um agente de transformação. Lembra de Deus falando com Abraão: sê tu uma bênção, sê tu uma fonte de consolo. E me lembrei até do hino. Eu ando empolgado para pregar, né? Eu estou vendo o horário lá. Ninguém precisa ficar me lembrando, eu estou vendo lá. Tem um hino, Vanessa, que você precisa colocar aí para a gente cantar a qualquer hora, que diz o seguinte, bem antigo lá: que consolação tem. Para, vamos cantar. Eu vou fechar meu microfone, a gente canta. Só o primeiro e só. Que consolação tem no coração. Liga no microfone. Tem que começar para valer. Se alguém chegar aqui querendo consolo, vocês estão... Que história é essa? Cantar para valer, meu.
Vamos pegar o tom certinho aí. Vocês aí da... Vamos lá, quem ajuda aí, ó. Vai lá. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Aí a gente vai falar o seguinte hoje: a Nova Canaã vai ser uma igreja de consolo. Vamos consolar, vamos ajudar. Cada lágrima para nós é importante, cada abraço é importante, cada culto é importante. Pense nisso e que Deus assim nos ajude e assim vamos viver.